chegaram à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais. Se você pegasse o balanço do Flamengo de 2012, a primeira ressalva ali do relatório da auditoria dizia mais ou menos o seguinte: a gente não precisa acreditar em nada, porque esses números aí é tudo fantasia, isso aí não tem a menor credibilidade. Então você não sabia aonde você estava entrando. Você sabia que o Flamengo devia muito dinheiro, você sabia que o Flamengo devia 3, 4 meses de salário, sabia que tinha conta penhorada, sabia que não tinha certidão negativa, mas não sabia quanto. E aí a primeira coisa que a gente fez, contratamos a EY apenas e tão somente para fazer uma auditoria do passivo do clube e chegar à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais. Mas na época o balanço dizia que a gente devia 300. 400, nossa, está muito abaixo. Pois é. Aí a Ernst Young falou: vocês devem 750 milhões. E na prática era um pouco mais do que isso, porque à medida que vai passando o tempo, parece uma dívida que ninguém sabia, alguém... Aí contando com os esqueletos, vamos supor que a dívida do Flamengo fosse 800 milhões de reais na época. Era dinheiro para o Flamengo faturava 200 e poucos milhões por ano. Então era 4 vezes o nosso faturamento. Além disso, você estava atrasado nas prestações da antiga Time Mania, e aí por conta disso estava com receita penhorada, você não podia faturar nada que vinha a penhora e levava. Você tinha 3, 4 meses de salário dos atletas, dos funcionários. Você estava no fundo do poço em relação à credibilidade, porque ninguém queria negociar com o Flamengo, porque tudo que o Flamengo se comprometia, ele não cumpria. Então você tinha vários passivos do tipo, vários jogadores, tipo Ronaldinho, Petkovic, Romário, jogadores que já tinham saído do Flamengo. O Pet, que veio pro Flamengo pagar dívida para ele, foi campeão, saiu e ainda estava devendo para ele. Estava devendo para ele. Fora treinadores, Joel Santana. Então você tinha essa situação. Quando a gente chegou lá, que a gente foi tentar tomar pé do tamanho da encrenca, viu que ela era muito maior. Isso até foi um dos motivos de eu ter, no dia da minha posse, ter mudado o discurso de posse para torná-lo ainda mais dramático. No dia dessa posse formal, eu tive uma reunião com os procuradores. Eles foram extremamente gentis, mas mostraram para a gente ali, preto no branco, em português claro, como que a gente estava ferrado. A dívida com o governo, isso? Dívida com o governo federal. Então, a tal da Time Mania. A Time Mania era uma espécie de um Profut, assinado lá em 2007, parcelava a dívida tributária do clube em muito tempo, só que você tinha que pagar as parcelas. Uma hora você tem que pagar, né? Todo mês você tem que pagar. E o Flamengo já poderia ter considerado a dívida da Time Mania vencida, totalmente vencida, a partir do momento que ele atrasasse 3 prestações. Ele já tinha atrasado 13. Meu Deus. Por alguma razão, assim, do sistema lá, o Flamengo ainda não estava com a dívida totalmente vencida, mas devia aquelas parcelas que não tinham sido pagas, que na época era um negócio de 60 milhões de reais e tal. Era dinheiro para muito mais do que a gente tinha. E aí, o que acontecia? No final ainda de 2012, a gente entrou no entendimento com a Adidas para assinar esse contrato da Adidas, que foi renovado agora e tal. Estava previsto que a Adidas pagasse uma luva para o Flamengo. E nós, inocentemente ainda, antes de encontrar a situação do jeito que a situação era, efetivamente, nós tínhamos uma ilusão. Poderíamos pegar uma parte daquele dinheiro e investir num atleta, vamos reforçar o time de futebol. E aí, no dia que a gente viu aquela situação ali na PGFN, aí nós chegamos lá para o procurador-geral e falamos: pode ficar tranquilo que semana que vem vai entrar um dinheiro no Flamengo. Não é nem sombra do que a gente deve aqui, mas o dinheiro vem todo para cá. Não vamos comprar jogador nenhum, não vamos fazer nada, vamos pegar esse dinheiro todo e entregar para vocês aqui. Só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente agora. E a partir daí a gente começou aquela negociação com a PGFN, eles sabendo que nós estávamos bem intencionados, e assinamos um acordo extremamente rigoroso, dramático, aquele acordo que você sabia que quando você pagava a prestação daquele mês, você comemorava, pagamos. Agora, mês que vem não vamos conseguir, não. E aí conseguia, aí comemorava de novo, E aí foi assim, através desses acordos dramáticos, a gente conseguiu emitir a certidão negativa de débito, porque a gente não estava mais com dívida vencida. E aí, com a certidão negativa, a gente se habilitou a receber patrocínio de empresa estatal. E aí conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, conseguimos ter acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.